porque após ser criticado pela esquerda, o ministro Cristiano Zanin, ele proferiu seu voto contrário ao marco temporal das terras indígenas. A decisão do magistrado foi comemorada por indígenas que acompanham o julgamento dentro e fora do STF. Então, com o voto, o Zanin acabou desempatando a ação, que estava em 2-2, passou a ficar 3-2 contra o marco temporal. E o quarto voto de quem, Filipinho? Luiz Roberto Barroso. Vamos começar essa rodada com o Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, eu me lembro que o posicionamento do ministro Cristiano Zanin em relação àquela pauta da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal incomodou demais os integrantes da esquerda, petistas e vários integrantes do governo federal. Agora, se nós analisarmos um ministro de características conservadores, Cristiano Zanin votou de forma contrária, agradando as pautas da esquerda, de petistas, e foi contra a tese do marco temporal. Pois é, eu disse na semana passada que tinha muita gente fazendo uma leitura apressada do voto, do primeiro voto, daquele voto contra a descriminalização do porte de maconha para uso próprio. Eu nunca me canso de achar divertida essa expressão, né? Enfim, foi um voto técnico, foi um voto jurídico, não foi um voto de forma nenhuma ideológica, mas lembrem do que eu sempre digo aqui, a esquerda tem uma cestinha ideológica, e o que tem dentro daquela cestinha é obrigatório, você não tem a opção de escolher uma coisa e tirar outra. Na hora que você entra para a esquerda, você recebe a sua cestinha, né? E dentro dessa cestinha tem a liberação das drogas. Então, se você não concorda com isso, o pessoal da esquerda já vai dizer que você não é de esquerda, te chama até de conservador. Essa questão do marco temporal é muito mal entendida e mal explicada. O que está em jogo aqui é muito mais do que a demarcação de terras indígenas. Quando uma terra é declarada indígena, a propriedade dela passa para o governo federal, para a União. Então, como é que vai se fazer, como é que se vai decidir se uma terra é indígena ou não, se não existe uma data? E eu queria chamar vocês a atenção para o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O Estado brasileiro acha que precisa de uma quantidade de drogas definida para decidir se o sujeito é usuário ou traficante. Mas, para decidir se uma terra é do índio ou não, não precisa de data. Que isso? Para que uma data? Mas como é que se vai decidir isso? Quem está apoiando isso está correndo o risco de amanhã ter a sua propriedade, não importa onde você viva. Isso não afeta só as áreas rurais, afeta também as áreas urbanas. Alguém pode bater na sua casa e dizer o seguinte: essa área onde você mora, há 400 anos atrás, era indígena, então perdeu, mané, a propriedade está sendo transferida para o governo federal e você vai arranjar outro lugar para morar. Excelente ponto, excelente reflexão, parabéns, viu, Mota? A gente segue analisando com os nossos comentaristas aqui em Os Pingos nos Is, sempre agradecendo a sua audiência. Agora, Cristiano Beraldo também, queremos escutá-lo acerca do avanço da votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, 4-2 contra a tese do marco temporal. Marco temporal determina e define a Constituição, a promulgação da Constituição de 1988 como limite para os indígenas reivindicarem terras ocupadas por eles. Muitos apostavam que Cristiano Zanin, por conta de suas características, votaria a favor dessa tese. Só que ele sofreu uma enxurrada de críticas de petistas por conta dessa pauta destacada pelo Mota da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Pode ter influenciado a opinião dele nesse ínterim? Olha, a gente vê de um lado uma decisão que preza pelo bom senso, né? Quando a gente olha a decisão dele em relação à questão do porte, né, de maconha, a gente enxerga ali uma linha de bom senso. Agora, esse julgamento do marco temporal é justamente um julgamento se existe ou não bom senso no Brasil.
Como é que você vai simplesmente deixar com referências subjetivas a determinação se determinada terra é ou não dos índios, deve ou não ser dos índios, que aquilo impacta ou não a preservação dos povos originários brasileiros? É uma subjetividade tão grande e tão mal feita que a gente fica imaginando, vamos dizer que havia índios ali, indígenas, em regiões que hoje são dominadas pelo crime. Eu quero ver qual vai ser a disposição das autoridades do próprio Supremo Tribunal Federal, que impede que seja feita operação nas comunidades violentas do Rio de Janeiro. Eu quero ver como é que vai ser esse comportamento deles. Porque ir lá tomar terra de quem está produzindo de forma lícita e entregar para os indígenas é muito fácil. Agora, o Brasil não é só isso, não. O Brasil, que era todo dos indígenas, tem áreas assim que são realmente muito complicadas e que estão ali diante da omissão total e completa das forças de segurança, das autoridades, sobretudo. Então, esse é um julgamento contra o bom senso. E a gente precisa lembrar o seguinte, o Supremo está fazendo esse julgamento justamente porque o Congresso falhou em determinar que esta regra deveria valer com base na Constituição de 88. Teria que ter uma lei assim muito clara, específica, regulamentada, para que não precisasse haver essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo toma uma decisão ali que está caminhando para uma maioria que realmente afronta o bom senso no Brasil. Essa é a minha grande preocupação. Pois é, mas tem uma proposta tramitando, inclusive no Senado Federal, tem que ver quem vai chegar na frente, na linha de chegada, né? Se é o Poder Legislativo ou se será o Supremo Tribunal Federal. José Maria Trindade também tem um outro aspecto dessa informação, porque a AGU, a Advocacia Geral da União, chegou a se pronunciar e disse que a indenização proposta por Alexandre de Moraes geraria um gasto incalculável. A União teria que pagar o produtor, o dono da terra, que posteriormente viria a ser prejudicado com a retirada e a demarcação de determinada tribo indígena, Zé? Seria o mínimo, né? Seria o mínimo. Indenizar quem está ou quem fez melhorias na terra. Isso já é uma jurisprudência antiga no Brasil, né? Eu passei por lá e isso acabou provocando uma interdição aqui da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes. Os índios foram lá para aquela área próxima ao Supremo Tribunal Federal e desde ontem estão lá acampados, fazendo pressão e gritando lá. E no voto do Zanin, eles comemoraram muito, sinal de que estavam muito inseguros. E no voto do ministro Zanin, ele afirmou que é impossível definir esse marco temporal. A Constituição fala, né, que tem direito a demarcações os índios que estavam estabelecidos em outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. Os índios acham que não seria bom, porque existem grupos que são nômades e tal. Veja bem que tipo de complexo. Um debate assim, meio maluco, porque eu costumo dizer o seguinte: eu sou povo originário do Brasil. Eu sou brasileiro, meu pai era brasileiro, meu avô era brasileiro. Eu admito que o Brasil não foi descoberto, né? O Brasil já existiam os brasileiros, os índios. E aqui, primeiro Cristóvão Colombo na América e depois Pedro Álvares Cabral, e descobriram essas terras aqui na América. Mas veja bem, aqui já existiam, eram os donos da terra. Mas de lá para cá, já houve uma história, 500 anos de história, e tudo se modificou. Nós não podemos voltar lá atrás, senão todo o Brasil é uma terra indígena. Aí eu vou reivindicar, porque eu sou o povo originário do Brasil, povos originários é Maria Trindade. Minha família é brasileira de sempre, de sempre. Nós somos assim. O Darcy Ribeiro descreveu muito bem como é a formação do povo brasileiro, inclui índio, né? Então não dá para ficar nesse debate, né, e tentando retroceder 500 anos. Então um debate meio maluco. A Constituição já definiu 8 de outubro quem tinha a posse da terra. É assim a história. Então, um debate meio louco. E você falou do Congresso Nacional, existe no Congresso Nacional um projeto redefinindo, que já está na Constituição, né? Mas
o Supremo fez a pressão. Se vocês não decidiram, nós vamos decidir. O Congresso não decidiu. E aí o Supremo vai decidir. Dantas... O Congresso, quando decide não decidir, é uma decisão. Com certeza. Agora faltou o Dantas. O Zé falou um debate meio maluco. Meio? Eu ia dizer que o Zé, você é cristão novo, é Trindade. Rocha Trindade. Olha aqui, se vocês repararem, essas reservas indígenas, elas são demarcadas sempre em locais com algum tipo de riqueza mineral ou locais estratégicos. Olha, eu já vi terra tentando ser demarcada, quer dizer, a FUNAI e grupos tentando demarcar a terra, numa praia de Niterói. Ressurgiram, de repente, os Guaranis, ocuparam lá, em 2008, uma praia em Niterói e disseram, não, a gente está retornando ao nosso local sagrado. E aquela praia estava justamente em expansão imobiliária. E fizeram lá, com apoio da FUNAI, etc. Eu fico me perguntando qual é o estudo antropológico que vai conseguir recuperar a história de uma tribo, de uma localização como essa, que já foi modificada inúmeras vezes. Aliás, o primeiro... Todo o Brasil. O Brasil era uma grande tribo. Começa por aí. O IBGE, o censo do IBGE, só passou a considerar o indígena como indígena em 91. Isso é uma estratégia política. Você tem índio isolado, vivendo ainda como índio, lá no meio, lá da Amazônia, na fronteira. Agora o resto é pardo, já é mesclado, já é todo mundo já... É pardo, todos nós somos pardos. 70% a 80% da população. Então, assim, isso aí é uma estratégia político-econômica. Pode ver, eles não fazem reserva em local que não tem interesse econômico. Inclusive, tinha um projeto do Ike Batista, que também, num porto lá em São Paulo, no litoral de São Paulo, quando ele começou o projeto, surgiu uma tribo. Então, assim, todos esses processos de demarcação, aliás, eles deveriam ser revistos de uma forma séria, sem interferência desse pessoal. Inclusive, as ONGs, muitas delas financiadas de forma, com dinheiro externo, elas participam do processo de demarcação dessas terras, especialmente na Amazônia. Então, assim, isso tinha que ser até alvo de uma CPI séria, porque essas CPIs agora estão todas desmoralizadas. A CPI das ONGs poderia avançar sobre isso, ou até recomendar a abertura de uma outra investigação, mas não pode contar muito com o Ministério Público. O Ministério Público parece condescendente ou até fazendo ali um ativismo em relação a esse tipo de demarcação. O fato é o seguinte, esse tema é um tema que ele não se resolve com essa decisão. A própria decisão do Zanin, vocês vejam, nós estamos questionando se ele atendeu a militância, se não atendeu a militância. Eu fico me perguntando aqui, como é que a gente pode ter uma lei sendo questionada, um artigo da Constituição sendo questionado no Supremo, tendo votos divergentes, como a gente já teve diversas vezes, placar de 6-5. Significa que a Constituição não foi bem feita, que a lei não foi bem feita, porque não é possível você ter interpretações opostas sobre o mesmo texto legal. Vai lá, Mota. Esse aqui é o problema, Dantas. Como é que você diz que as terras ocupadas pelos índios são dos índios e você não diz qual é o critério que vai ser usado para isso? Essa é a raiz da questão, está aí. E aí se criou uma interpretação, essa interpretação foi aceita durante muito tempo e agora é tudo discutido de novo. É a insegurança total. E já tem gente pensando em 2026. Tá de brincadeira, né? De repente vai chegar em 2026, não tem mais Brasil, nós viramos uma grande reserva indígena. E é interessante, Mota, o argumento do pessoal dos nômades, né? Que o nômade resolve tudo, é qualquer lugar do Brasil, a qualquer momento, né? Vai passar lá na praia de Niterói, depois vai para o sul, depois onde tiver qualquer coisa, é o povo indígena nômade. Realmente
é de uma criatividade maravilhosa, né? Eu não acreditei, Beraldo, quando eu vi esse argumento, né? Não pode ter uma data porque há povos que são nômades. Tudo bem, mas se você escolher uma data, esse povo nômade, ele está parado em algum lugar naquela data, né? As pessoas não ficam andando o tempo inteiro. O povo nômade... Não, e anda de tribo em tribo. Cara, é inacreditável um argumento como esse. E deixam passar, e ninguém questiona. Não, e outra coisa interessante, gente, Mota, é ridículo. A tribo nômade, mas ela ia para outros países também, porque não tinha a pessoa não via, não, aqui é a fronteira, não vou para Argentina, não, sai do Brasil, vai para Argentina, vai para o Uruguai, vai para o Chile, vai para a Colômbia. E aí, como é que faz?